Então, nessa ação penal 505.5008/78, depoimento do senhor Paulo Roberto Costa. Senhor Costa, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha e é sabido que o senhor teria firmado um acordo de colaboração com o Procurador-Geral da República. É isso mesmo, senhor Costa? Perfeitamente, excelência. Senhor Costa, tanto na condição de testemunha como na condição de ter firmado esse acordo de colaboração, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeitamente. Eu vou lhe advertir, senhor Costa, que se o senhor faltar com a verdade, além do senhor responder por falso testemunho, o senhor perde os benefícios do seu acordo, certo? Correto. Dito isso, eu passo ao Ministério Público. Boa tarde, senhor Boa Paulo. tarde. Senhor Paulo Roberto, eu gostaria de saber brevemente, apenas para contextualizar, o período em que o senhor exerceu o cargo de diretor na Petrobras. Foi de maio de 2004 a abril de 2012. Tá certo. Nessa condição de diretor da Petrobras, o senhor participou do processo de aquisição da refinaria de Passadina? Como diretor, esse assunto, vamos dizer, foi conduzido integralmente pela diretoria internacional e eu participei depois na reunião da diretoria que aprovou o processo. Agora, pelo estatuto da Petrobras, a diretoria da companhia não tinha autonomia para a aquisição da refinaria. Então, na realidade, o que a diretoria fez foi, vamos dizer, encaminhar depois disso para o Conselho de Administração, porque só quem podia autorizar a compra dessa refinaria ou de alguma outra propriedade, algum outro empreendimento no exterior, alguma coisa no exterior ou aqui no próprio Brasil, era o Conselho de Administração. Então, na diretoria, na realidade, eu como diretor, a gente aprovou por unanimidade essa compra, mas encaminhamos para o Conselho de Administração, que pelo Estatuto tinha, vamos dizer, a autoridade para aprovar ou não a compra. Tá certo. E nesse processo da compra da refinaria de Passadina, o senhor recebeu vantagens indevidas? Eu fui, na época, procurado pelo Fernando Soares, e onde ele me ofereceu uma vantagem devida para eu não, vamos dizer, na diretoria, não criar nenhum obstáculo à compra da refinaria. E recebi através do Fernando Soares. O senhor se recorda quanto o senhor recebeu? Se não me falha a memória, está no meu depoimento que eu já tinha prestado anteriormente, acho que foi 1,5 milhões de dólares no exterior. Tá certo. E o senhor chegou a tomar conhecimento da forma como foi negociada essa propina? Não. O Fernando só me procurou na época e falou que ele teria condição de me ofertar esse valor, caso eu não criasse nenhum empecilho na reunião da diretoria, mas como seria dividido, para quem seria pago, isso ele nunca me falou. Tá certo. E ele chegou a falar para o senhor quem mais receberia? Não, para mim não. Tá certo. Ele chegou a falar a pedido de quem ele foi falar com o senhor? Também não. Eu fui apresentado, quem me levou, eu não conhecia o Fernando, quem me levou na minha sala para eu conhecer o Fernando na época foi o Nestor. Ele estava na sala do Nestor, aí o Nestor foi lá na minha sala, que nossas salas eram uma ao lado da outra, e quem me apresentou o Fernando foi o Nestor Severo. E ele apresentou ao senhor o Fernando como? Lobista. O senhor sabe quem negociou por parte da Astra essa vantagem devida? Eu soube na época que foi um ex-empregado da Petrobras, chamado Alberto, o sobrenome dele eu não me recordo, Alberto, era ex-empregado da Petrobras. Alberto Fehlhaber? Isso. Tá certo. Ele trabalhou na Petrobras, mas na época que eu fui para o abastecimento eu já tinha saído há muito tempo da companhia, então eu não tive assim contato com ele. Tá certo, Pode ser que então eu tenha tido alguma reunião depois, mas eu não me recordo de ter nem encontrado com ele. Tá certo, então. Obrigada, sem mais perguntas. Obrigado. Marcelo, acusação. Sem perguntas. As defesas... Agostinho de Mônaco, tem perguntas? Sem perguntas. Carlos Barbosa, perguntas? Não, sim. Delcídio do Amaral, perguntas? Sem perguntas. Gregório Preciado, perguntas? Sem perguntas. Jorge Davis, perguntas? Sem perguntas, senhor. Raul Davis, perguntas?
Desculpa, eu mesmo, né? Luiz Moreira, perguntas? Matheus Freitas, advogado Luiz Carlos Moreira da Silva. Senhor Paulo, boa tarde. Boa tarde. O senhor conhece o senhor Luiz de onde? Desculpe, eu não... O senhor conhece o senhor Luiz Carlos Moreira da Silva de onde? Da Petrobras. E o senhor sabe dizer qual era o cargo ocupado por ele, na época da compra da refinaria de Pasadena? Ele tinha uma gerência na área internacional. Eu não sei precisar qual era a gerência agora, mas tinha algum cargo gerencial na área internacional na época. O senhor sabe me informar se esse cargo exercido pelo senhor Moreira à época dos fatos, ele tinha autonomia funcional ou ele estava subordinado a alguém? Não, todos os gerentes tinham subordinação ao diretor de contato, né? Quem era o diretor de contato do senhor Luiz Carlos Moreira? O Nestor Severo. Internamente dentro da companhia, o senhor sabe me dizer como é que era vista a questão do negócio da compra da refinaria de Pasadena e da Trade Company envolvido nesse processo? Conforme eu já relatei nos meus depoimentos anteriores, a Petrobras precisava de uma refinaria no exterior porque ela estava aumentando muito a sua produção interna, principalmente petróleo pesado. Então começou a fazer uma exportação muito alta de petróleo e não é o melhor negócio para a companhia, nenhuma companhia de petróleo, exportar petróleo, mas sim exportar derivados. Então a necessidade de uma refinaria no exterior era muito grande. Agora, a refinaria de Pasadena não era uma refinaria que estava já preparada para processamento de petróleo pesado. Ela precisaria sofrer uma série de alterações e melhorias, e inclusive acréscimo de novos equipamentos, principalmente como coqueamento retardado, para poder processar esse petróleo pesado. E também, conforme já depoimento anterior, o sócio da refinaria não era uma trading, que também não era uma coisa muito aconselhável, né? Não era uma empresa que estava acostumada com a área de refino. Então, o ideal é que tivesse sido uma refinaria que já tivesse capacidade de conversão suficiente para processar petróleo pesado e também que tivesse um sócio já do ramo, porque a Astra não era do ramo de refino, era do ramo de trading. Então, possivelmente não foi uma escolha muito adequada a compra da Pasadena por causa disso. Aproveitando o ensejo dessa sua pergunta, qual é a expertise da Petrobras como empresa? Refino ou comercialização? Desculpe, mas eu não entendi a sua colocação, desculpe. A Petrobras, essencialmente, ela é uma empresa que, em sua origem, a sua expertise é de refino de petróleo, ou ela é uma empresa, essencialmente, de comercialização desses derivados? Não, a Petrobras ela tem vários expertise, né? Na realidade, a Petrobras começou na Bahia como uma empresa muito focada na área de exploração e produção. Então, vamos dizer, a origem da Petrobras é exploração e produção. Logo em seguida começaram as refinarias, que foi o caso da Landulfo Alves na Bahia, e depois a refinaria Presidente Bernardes de Cubatão. E aí, com o aumento da produção, a Petrobras começou a atuar mais na área de comercialização, né, de petróleo e derivados. Mas antes disso, até de aumentar a produção, a Petrobras foi por muitos anos uma grande importadora de derivados, né, com a, vamos dizer, necessidade de nova capacidade de refino. A Petrobras ela foi anos e anos aí importadora de diesel, principalmente, gasolina por um tempo, mas diesel foi muito tempo. Então a Petrobras ela é uma empresa que atua em vários segmentos, quer seja na área de exploração e produção, quer seja na área de refino, quer seja na área de comercialização. Especificamente nos Estados Unidos, a Petrobras tinha essa experiência de comercialização no mercado de derivados? O escritório nosso lá nos Estados Unidos, ele atuava na parte de compra e venda de petróleo e derivados. O senhor sabe informar pela sua experiência profissional se a Astra ela tinha mais experiência nessa comercialização do que a Petrobras? Não posso fazer essa comparação porque eu não conheço a Astra profundamente para saber isso. Eu só posso dizer que a Astra não era especialista na área de refino, mas sim na área de comercialização. Agora, se ela tinha mais expertise que a Petrobras, essa informação eu não tenho. Mas haveria sinergia entre um negócio, a aquisição de um ativo e a constituição de uma empresa trade? Haveria sinergia nesse negócio, partindo da premissa que a Petrobras ela tem expertise no refino e a Astra tem expertise no trade, na comercialização? Não, como falei, a Petrobras já tinha expertise em trade porque ela tinha escritórios além de
nos Estados Unidos, eu tinha escritório em Londres, tinha escritório em Singapura, vamos dizer, e como importadora e exportadora de petróleo, a Petrobras já estava nesse ramo há muito tempo. Agora, eu não posso comparar aqui o expertise da Petrobras com a Astra, porque eu não conheço profundamente a Astra para fazer essa comparação. Mas a Astra era uma empresa de trade, não era uma empresa de refino. Então, na minha avaliação, teria sido melhor comprar uma refinaria em sociedade com alguém que fosse capacitado na área de refino. Faz mais sentido você ter um sócio que conheça aquele negócio, que é o negócio refino. O senhor sabe dizer se houve sobrepreço na aquisição da refinaria de Pasadena e na constituição da trade? Não sei, porque esse assunto foi conduzido todo pela área internacional. Eu não participei dessa negociação. Eu só, vamos dizer, com detalhamento, eu só vim tomar conhecimento na reunião da diretoria, a qual aprovou essa compra e encaminhou para o Conselho de Administração, que tinha autonomia ou não para realizar a compra. O Conselho de Administração, se achasse não conveniente a compra, podia ter vetado a decisão da diretoria. O Conselho não era obrigado a seguir o que a diretoria estava falando. Com relação a essa reunião de diretoria, o senhor se recorda ou sabe dizer se ao menos é usual a existência de cláusulas de put, cláusula Marlin em contratos dessa natureza? Essas duas cláusulas que levantaram aí nesse processo, em termos, como já também dei na minha declaração anterior, em termos de negócio, era algo normal. Primeiro porque a Petrobras ia colocar, não chegou a colocar porque nem se fez ampliação da refinaria, não se fez nada. Mas a Petrobras ia colocar petróleo pesado para refinar nessa refinaria. E vamos dizer, o grau de efetividade, o rendimento de destilados médios, principalmente que tem maior valor comercial, depende muito da cesta de petróleo que você coloca usando o hardware existente na refinaria. Então, vamos dizer, não necessariamente podia-se ter naquele momento ou no momento futuro um melhor grau de efetividade do refino, porque depende muito, como eu falei, da cesta de petróleo que entra para saber os produtos que vão sair no final. Então, ter uma cláusula dessa não teria nenhum problema, não vejo nenhum problema. E outra cláusula, que era a possibilidade depois de compra por um dos sócios, isso é normal em contrato internacional, em vários contratos são assim. O senhor sabe dizer se essa cláusula obrigatoriamente importaria em prejuízo financeiro para a companhia? Não posso te dizer com detalhamento, mas porque eu vou repetir aqui. A cláusula previa refinar petróleo pesado. Então, o grau de efetividade, de lucratividade da refinaria, qualquer refinaria, seja no Brasil, no exterior, qualquer lugar, depende muito da cesta de petróleo que você coloca. Então, dependendo da cesta, tem maior efetividade no resultado ou não. Então, depende do petróleo que você coloca lá. Vamos dizer, a Pasadena estava preparada para refinar petróleo leve. E a Petrobras, naquele momento, ela tinha capacidade de exportação de petróleo pesado. Então, o petróleo que foi colocado lá não foi petróleo Marlin, foi, na realidade, petróleo leve, se não me falha a memória, grande parte vindo da Nigéria, que tinha a produção de petróleo leve. Isso que eu me recordo no momento. Com relação a pagamento de bônus para traders, o senhor sabe informar se houve, como é que se teve rateio entre Petrobras, Astra? O que o senhor sabe dizer sobre o pagamento de bônus? Não tenho essa informação, não sei. Não posso lhe responder porque não tenho essa informação. Ok, excelência, obrigado. Sem mais perguntas. Defesa de César Tavares. Sempre pelas razões já expostas. Defesa de... tem. Defesa de Rafael Comino. Nesse momento, só deixo consignando. Pelas razões anteriores, pode ser? Para brevidade? Sim, consignando que o depoente prestou colaboração premiada, não deveria ser ouvido na qualidade de testemunha, porque tem interesse no deslinde da causa, o que fere a mens legis do artigo 203 do Código de Processo Penal. Já foi indeferida essa questão. Tem alguma pergunta? Não, estou deixando consignado. O defesa de Aurélio Teles, tem perguntas? Um esclarecimento do juízo muito rapidamente. Pois não, Cês. Sr. Costa. Sr. Costa, o senhor se recorda como o senhor recebeu esses valores do Sr. Fernando? O Fernando tinha uma conta no exterior, não sei aonde exatamente, e um determinado dia eu passei para ele
para ele fazer uma transferência para uma conta nas Bahamas. E assim foi feito. Agora, onde era a conta dele, eu não sei. Mas O ele senhor transferiu. recebeu só esses valores do senhor Fernando ou recebeu outros valores em outras comissões? Pelo que ele me falou, que o Fernando me falou na época, também tinha alguns valores acho que, não sei se era Camargo Correia ou Queiroz Galvão, mas tinha outros valores também. O senhor chegou a receber valores também de comissões do senhor Fernando Soares em espécie no Brasil? Sim, de alguns contratos, se não me falha a memória, acho que da Estre também tem uma declaração minha sobre esse tema aí. Parece que ele me pagou alguma coisa aqui no Brasil, sim, em O senhor espécie. lembra qual conta no exterior que foi creditada desse valor da Passadina? Tem num depoimento meu anterior, eram contas, uma conta minha e uma conta dos dois genros meus, um que já faleceu e outro que ainda está aí. Eu passei esses números para o Fernando e ele fez a transferência. Mas está no depoimento anterior, eu não me recordo mais nesse momento. O senhor Fernando, ouvido aqui, mencionou que esses valores da propina de Passadina ele passou para o senhor em espécie. Não, não é verdade. Não é Foi verdade. nessa transferência bancária no exterior, então. Foi através dessa conta lá no exterior das Bahamas. Não é verdade isso que ele falou. O senhor mencionou que o senhor foi apresentado a ele pelo senhor Nestor Severo, isso? Exatamente, perfeitamente. Essa conversa de o senhor receber vantagem devida por essa aquisição em Passadina foi feita na presença do Nestor Severo? Não, foi uma conversa depois, não foi naquele momento que ele me apresentou, foi numa conversa particular lá na companhia entre eu e ele. O senhor levantou no seu depoimento alguns óbices à concretização desse negócio, o fato da a refinaria precisar de reformas, que o senhor mencionou, e a questão da falta de expertise da Astra Oil na área de refino. O senhor levantou essas questões na reunião da diretoria que aprovou o negócio? Não, O motivo por isso foi a comissão? foi. Alguém mais na diretoria, por exemplo, o senhor Nestor Severo, levantou esses problemas durante a reunião da diretoria? Também não me recordo que tenha levantado, acho que não me recordo. Mas acredito que não. É uma referência em alguns depoimentos de que essa refinaria de Passadina teria um problema de má conservação, ou que estaria velha. O senhor tinha alguma informação a esse respeito, né? Era uma refinaria, se não me falha a memória, da década de 20 ou década de 30. Que não quer dizer muita coisa, porque a Petrobras hoje tem refinaria da década de 60 que foi modernizada e está operando hoje estado da arte, como é o caso lá de Cubatão, como é o caso da Reduc, como é o caso da refinaria da Bahia. Então não quer dizer que uma refinaria de 1920, 1930 seja uma refinaria sucateada, depende se você faz ou não modernização da refinaria. A refinaria lá, eles têm alguns conceitos lá nos Estados Unidos diferentes que nós temos aqui no Brasil. Então eu visitei a refinaria, ela tinha toda a parte lá que ela teve no passado lá, se não me engano, a parte de coqueamento retardado, e que estava toda enferrujada, porque eles não tiraram, não usaram mais esse equipamento, não era mais utilizado, mas não foi desmontado. Então ficou dentro lá, um negócio horrível dentro da refinaria de equipamentos que eles não mais utilizavam. A Petrobras tem nas suas refinarias, todas as ruas lá das refinarias são asfaltadas. Lá nos Estados Unidos não, é tudo estrada de chão. Então, como exemplo, quando chove fica tudo enlameado, cheio de poça de água, etc. Então são alguns conceitos diferentes de manutenção. Agora, de um modo geral, a refinaria não estava no estado da arte, nem como a Petrobras precisava para colocar petróleo pesado. Isso é fato. Isso é fato. E essa questão dela não estar no estado da arte, o senhor também levantou essa questão nessa reunião? Não, na reunião foi levantada, eu não sei exatamente se fui eu ou não foi, não sei, não me recordo mais, mas foi levantada nessa reunião que para processar o petróleo pesado tinha que fazer um upgrade da refinaria, principalmente para ter esses equipamentos para poder fazer essa conversão para petróleo pesado. E isso levaria também a uma ampliação da capacidade de refino
que a refinaria era para 100 mil barris. Então teria uma refinaria para 200 mil barris e adaptada para petróleo pesado. Então, quando foi aprovado na diretoria e aprovado no conselho, tanto a diretoria quanto o conselho já sabia que era necessário essa ampliação. Isso não era desconhecimento nem da diretoria, nem desconhecimento do conselho de administração quando aprovou a compra. Então, comprou-se uma refinaria sabendo-se que seria necessário fazer um upgrade dela. Isso era público e notório de todos, na diretoria e no conselho de administração. Mas o senhor não colocou que isso poderia ser um óbice para o negócio, ela ter que sofrer essas reformas Não, amplas? a refinaria não era mais adequada. Podia-se comprar uma refinaria, existia lá nos Estados Unidos na época oferta de refinarias que você não precisaria fazer ampliação, que você já podia usar de imediato para processar o petróleo pesado. Não era o caso dessa refinaria. Então, vamos dizer, comprou uma unidade sabendo-se que tinha que se fazer um investimento para fazer esse upgrade. Já sabia disso. E por que não se optou por fazer a compra de outra mais adequada? Porque a área internacional levou para a diretoria essa refinaria, não levou outra. Que eu me lembro, levou a proposta da compra dessa unidade. E essa ponderação o senhor também não fez na reunião de diretoria? Eu não lembro se eu fiz ou não, acredito que não. Mas vamos dizer, era de conhecimento da diretoria e foi do conhecimento do Conselho de Administração que a refinaria tinha que sofrer um upgrade para processar o petróleo brasileiro. Isso era de conhecimento de todos. E depois o senhor mencionou, não sei se eu entendi direito, mas no final ela acabou refinando petróleo leve mesmo? Porque não foi feita a ampliação. Depois o que aconteceu? Mais na frente, teve a descoberta do pré-sal, e aí a Petrobras teve uma abundância de petróleo mais leve. E aí não tinha mais necessidade de fazer essa conversão. E também, fato mais importante, o Conselho de Administração, naquele momento, decidiu que os investimentos da Petrobras tinham que ser feitos direto para o pré-sal e não ficar investindo no exterior. Isso foi uma determinação do próprio Conselho de Administração na época. Bom, era esclarecimento do juízo. Pois não. Para declarar encerrado aqui o depoimento do senhor Paulo Costa.